sabão lava o meu rostinho, lava meus pezinhos e lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me lavar. É Jesus, nada escondo dele, tudo ele pode apagar. Estimados irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais este momento de culto. A Igreja Cristã celebra nesta semana o terceiro domingo após a Epifania. Das leituras indicadas para este culto, nós iremos ouvir o Salmo 62, o livro de Jonas, capítulo 3, e o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Na mensagem, queremos conversar um pouco sobre a história de Jonas e sua atitude diante de uma ordem de Deus. Iniciamos o culto invocando a presença de Deus. Vamos dizer em conjunto? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos os dois hinos anunciados. Cristo
Estimados irmãos em Cristo, eu quero convidá-los a nos achegarmos a Deus em oração. Nessa oração queremos confessar nossos pecados e, em nome de Cristo, pedir o perdão. Oremos em conjunto. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho para que morresse por nós. E por amor do seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. Aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. Na sequência do culto, nós queremos ouvir as leituras bíblicas indicadas para esta semana. A primeira leitura, a leitura do Salmo 62, versos 5 a 12. Diz assim: somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abra um coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. A outra leitura indicada, a leitura do Antigo Testamento, livro de Jonas, capítulo 3, versículos 1 a 5 e depois o versículo 10. Diz a leitura: pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria.
A terceira e última leitura, para esse terceiro domingo de Epifania, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 a 20. A leitura diz assim: Depois que João Batista foi preso, Jesus seguiu para a região da Galiléia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Até aqui as leituras indicadas, então, para o culto de hoje. Nos preparando para a mensagem, nós vamos cantar o próximo hino. Queridos irmãos em Cristo, que a graça e o amor de Deus estejam com todos. A história de Jonas é bastante curiosa. A grande maioria das pessoas conhece Jonas como aquele que tentou fugir de Deus, que foi engolido por uma baleia e que, mesmo tendo ficado 3 dias dentro da baleia, sobreviveu e depois foi deixado pela baleia numa praia. Quando se fala da fuga de Jonas,
procura-se explicar as razões que o levaram a fugir ao invés de obedecer a Deus. O motivo desta atitude foi revelado pelo próprio Jonas em sua oração. Ele disse: eu fugi porque sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és paciente e bondoso e estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Livro de Jonas, capítulo 4, verso 2. Ou seja, Jonas queria a condenação dos moradores da cidade de Nínive e não a salvação deles. Faltou a Jonas compaixão. Ele não entendeu que Deus queria salvar os pecadores e não condená-los. Mas veja que mesmo com esse ato de rebeldia, Deus mostrou a Jonas quem de fato manda, quem de fato é o Senhor. Meio que contra gosto, Jonas obedeceu, e o resultado foi impressionante. Sua mensagem, apesar de dura e sem compaixão, teve 100% de aproveitamento. Diz o texto que toda a cidade de Nínive se converteu ao Senhor. A experiência de Jonas nos ensina que o nosso Deus, espera de nós, seus servos, é tão somente obediência, confiança e dedicação. O restante, o resultado do trabalho, é da competência do próprio Deus. A falta de compaixão pode transformar a obediência a Deus em um fardo pesado. Pode nos transformar em pessoas mal-humoradas, severas demais. A ausência de compaixão em nossos corações nos torna pessoas incapazes de nos movermos em direção aos perdidos, aos necessitados e aos desprovidos de Deus neste mundo. Por isso podemos concluir que sem compaixão não há como fazer a missão de Deus. Podemos ter pessoas muito capacitadas, recursos financeiros, treinamento especializado, estratégias e projetos bem elaborados, mas nada disso funcionará se não houver compaixão. Corações sensíveis às necessidades das pessoas. Em Jesus nós temos um grande exemplo. Os evangelistas nos contam que Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando, pregando e curando. No entanto, ele revela que a motivação de sua obra era a compaixão, o amor pelas pessoas. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 36, está escrito: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. A estranha atitude de Jonas dá a entender que ele não acreditava que fosse possível que aquele povo, conhecido pela maldade e pecados, pudesse se arrepender e mudar de vida. Mesmo contrariado, Jonas presenciou o poder da palavra de Deus na vida das pessoas. A cidade toda creu em Deus, reconheceu seus pecados e mudou de vida. No Evangelho de Marcos, para o culto de hoje, nós temos um relato de Jesus começando o seu ministério, escolhendo seus apóstolos. Com certeza, algumas vezes, estes apóstolos, mesmo estando junto a Jesus, também tiveram suas dúvidas e incertezas. Foi preciso que Jesus os orientasse e os fortalecesse,
para que pudessem realizar a obra missionária de levar a palavra da salvação a muitas pessoas. A exemplo de Jonas, nós também, por vezes, duvidamos do poder transformador da palavra de Deus. Quantas vezes desanimamos com a fraca participação de muitos, com o desinteresse de outros, com a má vontade de alguns em servir, em viver a fé, em trazer suas ofertas. Mas apesar de nossas fracas mãos, nossas obras imperfeitas, Deus tem usado seus servos como instrumentos de transformação aqui no mundo. A história de Jonas é um exemplo de que Deus pode nos surpreender. De onde não se espera, podem brotar muitos frutos da fé, arrependimento e muitas obras de amor a Deus e ao próximo. Porque quando obedecemos, quando confiamos, quando seguimos seus propósitos, Deus age através de nós, derramando ricamente suas bênçãos, promovendo a vida, o bem-estar e principalmente a salvação eterna através do perdão que Cristo conquistou para nós lá na cruz. Nunca duvidemos do poder da palavra de Deus e do amor de Deus por toda a humanidade. Em Cristo está a maior prova de seu amor. Ele ofereceu a sua própria vida para nos salvar. Ele pagou nossos pecados e nos dá gratuitamente o seu perdão e a vida eterna. Queridos irmãos, que a graça e o amor de Deus nos acompanhem hoje e sempre. Amém. Na sequência do culto, nós queremos nos dirigir a Deus em oração e queremos lembrar nossos aniversariantes da semana. Da congregação Trindade, lembramos no dia 18, Wagner Soares Prestes. Dia 19, Ângelo Machado Rodrigues. Dia 20, Gabriele Brum de Almeida. Dia 22, Enio Vegue. E dia 24, Marcos Fernando Causa. A vocês, irmãos, o nosso abraço e o desejo das mais ricas bênçãos de Deus. Eu quero convidá-los a nós orarmos em conjunto o Pai Nosso e em seguida pedirmos a bênção de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para nós com amor e nos dê a sua paz. Amém. Queridos irmãos em Cristo, chegamos assim ao final de mais um momento de louvor e de adoração. Nós vamos encerrar o culto cantando o último hino anunciado. Tenham todos uma abençoada semana.